Vamos então ao capítulo 35, reerguimento moral. Nós vemos aqui a Evelina, o Amaro, todos muito preocupados com a Zulmira, que está prostrada, está ali numa depressão muito profunda, os remédios não estão fazendo efeito, ela não está se alimentando, o Clarencio ministrando passes, todos ali tentando ajudar e não estão conseguindo nenhum resultado. Aí o André pergunta pro Clarencio, né, como é que eles vão fazer, como é que eles podem ajudar a Zulmira. E vamos ver o que o Clarencio coloca aqui, que interessante. Aguardemos. Numa equipe, quase sempre a melhora de um companheiro pode auxiliar a melhora de outro. A recuperação de Silva, ao que me parece, influenciará a nossa amiga na defesa contra a morte. Então, nós estamos vendo aqui a Zulmira entrando num processo interior de suicídio. Ela está se colocando ali querendo morrer. E as palavras do Clarencio são muito interessantes, porque quando a gente fala que nós estudamos em grupo, nós aprendemos em grupo, nós crescemos em grupo, nós melhoramos também em grupo, graças ao grupo, junto com o grupo. Então, o que o Clarencio coloca aqui é que a melhora de um do grupo vai auxiliar a melhora do outro. Como a Zulmira e o Silva, o Mário Silva, né, o enfermeiro, estão ligados tanto ao Amaro quanto ao Júlio, o Clarencio coloca a melhora do Mário vai fazer com que a Zulmira melhore também. Então é interessante porque no plano carnal, né, o Mário Silva, ele se sente ali, digamos assim, ele se sente que machucado, ele se sente muito ofendido em relação a Zulmira, ele tem um rancor muito grande em relação aos dois, por ela ter se separado dele para se casar com o Amaro, mas no entanto, vai ser a melhora dele que vai ajudá-la a se melhorar por causa dessa interligação, por causa desse grupo de aprendizado que eles formam. É interessante essa colocação que o Clarencio faz, e depois nós vamos ver a Antonina um pouco mais para frente aqui nesse mesmo capítulo, também sentindo isso, sentindo essa sintonia, sentindo essa necessidade do grupo ali, dela também participar desse grupo. Ela não sabe bem como nem porquê, mas intuitivamente ela sabe que ela participa daquele grupo e daquela melhora. Vamos ver aqui o Clarencio voltando para a casa do enfermeiro do Mário Silva, e lá ele encontra as duas freiras que estão ali zelando pelo sono do enfermeiro, e elas colocam que ele está em muito desalinho, que ele está em muito desespero. Aí o Clarencio coloca para elas que elas podem ficar mais tranquilas, que ele vai ajudar para que o Mário Silva saia, que o Mário Silva melhore e saia de casa, né? Ele precisa melhorar. Aí nós vemos o Clarencio colocando para o André sobre o sentimento e a vergonha que o Mário Silva está tendo em relação ao seu remorso, ao seu sentimento de culpa em relação ao Júlio. Vamos ver aqui o que o André coloca. Silva, o Clarencio falando, né? Silva experimenta enorme necessidade de ouvir a palavra de Antonina, contudo está hesitante. Afirma-se intimamente envergonhado, crê-se responsável pela morte da criança e teme o contato com a nobreza espiritual de nossa irmã, apesar de sentir-se arrastado para ela. Buscaremos, porém, auxiliar-lhes a reaproximação. Acariciou a fronte do moço atormentado e acentuou: o desabafo descarregar-lhe-á a atmosfera mental, favorecendo-lhe o alívio e a recepção de elementos renovadores. Então, o que o Clarencio está colocando aqui é em relação a todos os desabafos. Por isso que o atendimento do psicólogo, do psiquiatra, o atendimento fraterno na casa espírita é tão importante e tão necessário. Porque o desabafo faz com que a pessoa veja com outros olhos, ela se sinta um pouco aliviada e diminua o problema. Nós temos a tendência de aumentarmos muito o nosso problema, fazer com que ele seja maior do que ele é. E na hora do desabafo, a gente
sai um pouquinho do foco, olha um pouquinho de fora, se sente um pouco aliviado, confortado, sabendo que tem alguém ali nos ouvindo. E aí também nós abrimos espaço para ouvir bons conselhos, para ouvir alguma coisa que vai nos ajudar. E enquanto a gente não desabafa, nós estamos assim que entupidos com o nosso sentimento, com o nosso pensamento, com o nosso ai coitadinho de mim, né? Rememorando, no caso do remorso, ali fica naquele looping, rememorando a situação e o que aconteceu. Isso não resolve nada, não serve, não ajuda para nada. Então o Clarencio está colocando aqui: o desabafo descarregar-lhe a atmosfera mental, favorecendo o alívio e a recepção de alimentos renovadores. Em seguida, o instrutor abraçou-o, envolvendo em amorosa solicitude. Aquele amplexo afetuoso e longo figurou-se-nos um apelo às energias recônditas do rapaz, que de imediato levantou-se e vestiu-se. Então nós vemos o abraço que o Clarencio dá nele, além do passe, da energização, esse abraço, essa amorosidade que ele passa para ele, faz com que ele recobre os ânimos, que ele se sinta renovado, ele se levanta e se veste ali intuído pelo Clarencio para ir procurar a Antonina. Vamos lembrar que o abraço é uma reativação de chakras mútuos. Quando a gente abraça uma outra pessoa, nossos centros de força se entrelaçam e nós trocamos energia. Por isso que um abraço apertado, um abraço afetuoso, quanto mais bem nós queremos, quanto mais carinho nós temos por aquela pessoa que nós abraçamos e somos abraçados, mais intenso e maior é a renovação que nós temos energeticamente e fisicamente também, porque já está comprovado que aumenta a serotonina no corpo. Os nossos hormônios que fazem com que a gente se sinta bem, eles aumentam, eles fazem com que a gente realmente tenha essa sensação boa, essa sensação de ânimo. Por isso que faz tão bem abraçar, por isso que é tão importante que a gente abrace as pessoas que a gente gosta. Então vamos ver aqui que o Clarencio vai para a casa da Antonina e quando ele chega lá, ele é super bem recebido. As crianças o abraçam, a Antonina o recebe super bem, embora eles se conheçam ali há poucos dias, né? Faz pouco tempo que o Mário Silva está ali em contato com a Antonina, ele se sente muito bem com ela tem um carinho com ele desabafa, conta para ela a situação dele, de que ele era apaixonado pela Zulmira, que eles foram noivos, que a Zulmira se separou dele para casar com o Amaro, que ele se revoltou muito, que ele tem muita raiva do Amaro e da Zulmira, e que ele transferiu essa raiva, esse ódio todo para aquela criança inocente, para o Júlio, e que ele se sente muito culpado, ele se sente como um assassino, né? Que ele acha que ele poderia ter feito mais para tentar ajudar e salvar o menino, que aquela raiva, aquela vontade que ele tinha de que o menino morresse influenciou na morte do menino. Então ele desabafa, se põe a chorar, se põe aos prantos ali nos braços da Antonina, e a Antonina coloca para ele sobre como é necessário o sofrimento para o aprendizado, como as coisas não são exatamente como a gente pensa, como existe, né, um processo reencarnatório. Nesse processo reencarnatório nós temos um roteiro, nós temos situações pelas quais nós temos que passar, que talvez a criança realmente ali fosse a hora dela fazer a passagem, que ele não poderia fazer nada mais do que ele fez e que exista uma sintonia entre todos eles e que ele pode de alguma forma ajudar, reparar de uma outra forma. Vamos ver aqui as palavras, né, da Antonina quando ela diz para ele: Mário, você acredita na reencarnação da alma? E porque o interlocutor a contemplasse com estranheza, continuou sem ouvir-lhe a resposta. Palavras lindas da Antonina. Todos somos viajores no grande caminho da eternidade. O corpo de carne é uma oficina em que nossa alma trabalha, tecendo os fios do próprio destino. Estamos chegando de longe
a revivecer dos séculos mortos, como as plantas a renascerem do solo profundo. Naturalmente você, Amaro, Zulmira e Júlio estão recapitulando alguma tragédia que ficou distanciada no espaço e no tempo, mas viva nos corações. E mediante o carinho de sua confissão espontânea, não duvido de minha participação em algum lance da luta que motivou os acontecimentos da atualidade. Amor e ódio não se improvisam, resultam de nossas construções espirituais nos milênios. Provavelmente, alguma responsabilidade me compete nos serviços em cuja execução você se comprometeu. Nossa confiança imediata, nossa associação neste mundo sem qualquer base prévia, essa simpatia fraternal com que você vem a mim e o interesse com que lhe ouço a exposição me autorizam a admitir que o presente está refletindo o passado. E em razão disso, ofereço-me para cooperar com o seu esforço de algum modo. Aí o Mário coloca, mas cooperar como? O menino já morreu, não tem como se fazer nada, eu não posso fazer nada, você também não. Então ela coloca ali que podemos ajudar, sempre podemos de uma outra forma. E nós vimos ali nas palavras da Antonina esse sentimento que ela tem. Ela sabe que de alguma forma ela está ali num déjà vu. Ela está ali já passei por isso, né? Já vivenciei tudo isso, porque interiormente ela não está se lembrando dos erros passados. Não, ela está no seu íntimo, no seu inconsciente, se lembrando dos acordos feitos no plano espiritual, daquele roteiro que nós participamos no Reencarne, que nós participamos quando nós montamos o nosso roteiro, o nosso Reencarne aqui. Nós nos comprometemos a acertar alguns erros, a perdoar e pedirmos perdão a algumas pessoas, a realizarmos algumas obras, e isto fica na nossa memória interior, no nosso inconsciente. Então nós sabemos que temos alguma coisa para fazer, nós temos algo a realizar. E ali a Antonina estava intuitivamente influenciada também pelo Clarencio, vamos lembrar que o Clarencio está ali junto com eles, mas ela estava ali buscando no seu íntimo aquelas lembranças do que ela se comprometeu. Porque com certeza no plano espiritual ela se comprometeu a ajudar o Mário Silva, a ajudar o Amaro, a ajudar a Zulmira e ajudar o Júlio, né? E a Evelina. Então esse encontro de todos eles não é o acaso. A gente conhece a história da vida passada, a gente sabe que não é acaso. Esse encontro foi programado no plano espiritual e todos eles participaram dessa programação, aceitaram e concordaram no trabalho que tinham para realizar. Então agora não pode fugir disso. Pelo livre-arbítrio até pode. Ela poderia dizer, você não tem nada mais a ver com isso, o menino já morreu, não tem o que fazer, vá para o hospital, trate outras crianças, esqueça isso, perdoe, mas não precisa mais encontrar, não precisa mais ver, que essa é a primeira ideia que se tem quando se tem algum rancor ou alguma diferença com alguém, perdoa, mas perdoa da boca para fora, não quero mais ver, não quero mais passar perto, não quero mais conviver. Quando a gente perdoa de verdade, a gente procura se colocar no lugar do outro e manter uma convivência para que esses rancores, essa raiva vá se limpando como aquele balde de lama que vai se limpando com um pouco de água limpa que vai caindo. Demora, às vezes pode demorar mais do que uma existência. Talvez na outra encarnação a gente consiga manter um relacionamento bom. Agora vai ser um relacionamento difícil, truncado, mas da nossa parte tem que haver a boa vontade para tentar se limpar um pouco esse relacionamento que está ruim, tá truncado. Então nós vemos ali os bons conselhos da Antonina, dele manter o relacionamento, dele ajudar de alguma forma, dele voltar a conviver com a Zulmira e a manter um relacionamento cordial o melhor possível com o Amaro, tentar acertar essas arestas ali pelos quais eles estão tão
unidos de uma forma tão difícil e tão sofrida. Vamos lembrar o que a Antonina coloca aqui no livro, que o sofrimento faz parte daquele fogo alto, aquele fogo em brasa que molda o aço, né, que molda o ferro. Quando o ferro é moldado, ele é colocado no fogo altíssimo para que ele amoleça a fim dele ser moldado. Nós também temos que participar desse fogo altíssimo para sermos moldados, e esse fogo se chama dor, se chama sofrimento. É ele que vai amolecer esse nosso egoísmo e o nosso orgulho, que a maior dureza que nós temos dentro de nós é o orgulho. Então o fogo da dor vai amolecer esse orgulho para que nós possamos ser moldados novamente de uma forma melhor. É uma metáfora que esclarece muito porque que às vezes o sofrimento é tão doído, o sofrimento às vezes é tão atroz, porque precisa ficar ali no fogo em brasa muito tempo para conseguir amolecer aquele ferro daquele orgulho, daquela prepotência, daquele egoísmo que está dentro de nós. Vamos continuar estudando com o Clarencio e o André na segunda parte deste capítulo.